ao canal Quest Interativo. No programa de hoje nós vamos estar recebendo Antônio Neto. Ele é formado em Ciências Biológicas pela PUC de Campinas. E ele vai expor para a gente o seu ponto de vista sobre o tema efeito estufa. Eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva no canal, que compartilhe esse vídeo com os seus amigos de WhatsApp e também aí em suas redes sociais. Vale lembrar que para nós é muito importante cada inscrito, tá bom? Antônio Neto, seja muito bem-vindo ao canal Quest Interativo. Para nós é motivo de muita alegria poder estar te recebendo. E nós queremos saber aí o seu ponto de vista sobre o tema efeito estufa. Oi, Elaine, boa noite. Fico muito agradecido pelo convite. E, bom, estou aqui para responder todas as suas perguntas sobre efeito estufa. Antônio Neto, conta pra gente o que é efeito estufa. Quais são os principais gases causadores do efeito estufa? Bom, o que é o efeito estufa? O efeito estufa ele é um processo natural que ocorre no planeta Terra. Os raios solares, eles atravessam, eles percorrem o espaço e chegam até aqui. Só que esses raios solares, eles são muito fortes, eles têm muita energia. Então, a Terra ela absorve parte desse calor em forma de energia e o dissocia. Ou seja, ela, enquanto esquenta, ela esfria. Essa proporção de absorção de calor e de dissipação do calor é a mesma, é um equilíbrio. Um não é maior que o outro. O efeito estufa, por ser um processo natural, ele está ocorrendo antes da humanidade surgir, antes do ser humano começar a andar por esse mundo. Então, os principais gases causadores dele são o vapor d'água. Por que o vapor d'água? Por causa de todo o ciclo natural da água. Ela precisa vir à Terra e ela evapora para voltar ao seu ciclo, ao todo o sistema, para retornar aqui a toda a superfície. E também o dióxido de carbono. O dióxido de carbono ele é necessário para a fotossíntese das plantas. Elas necessitam do dióxido de carbono para transformar a energia do Sol em energia química para o seu desenvolvimento. Então, vapor da água e dióxido de carbono são os principais gases do efeito estufa. Eles não são danosos. Lembrando, eles são naturais. Eles estão aqui antes de nós. Ok? Antônio Neto, conta pra gente qual é a diferença entre efeito estufa e aquecimento global? O aquecimento global, ele é o resultado do efeito estufa. Mas como assim, Antônio? Bom, acabamos de falar que o efeito estufa é um processo natural de absorção e dissipação de calor. Então, o aquecimento global é o resultado disso, no sentido que nós temos ao redor da Terra a camada de ozônio. A camada de ozônio está lá para filtrar os raios solares que chegam e também fazer com que ele chegue um pouco mais refinado, mais fácil da Terra utilizar. A Terra, eu digo, todo o conjunto de plantas, seres vivos, água, rochas, de tudo. Tudo absorve calor, assim como tudo dissipa calor. O aquecimento global, ele é esse calor que é dissipado, que tem que voltar para o espaço. Mas a camada de ozônio ao redor do planeta, ela retém um pouco desse calor. Por quê? Porque senão o planeta esfria. Não adianta o planeta absorver calor, dissipar esse calor e essa temperatura não ser mantida. Então, o aquecimento global ele é necessário para a manutenção da vida. Ou seja, se o processo de efeito estufa está relacionado com o surgimento da vida, o resultado dele, que é o aquecimento global, está relacionado à manutenção da mesma. Antônio Neto, responde pra gente agora quais são os fatores que causam o aumento do efeito estufa.
aqui nós precisamos falar um pouco sobre a camada de ozônio. O que é a camada de ozônio? A camada de ozônio ela é uma proteção em volta do nosso planeta. Ela é composta, já vem o nome, do gás ozônio, O3. Esse gás, quando ele começa a ir para a atmosfera, ele começa a se juntar. Essa união dele, de ozônio com ozônio com ozônio, vai fazendo essa película em volta do planeta. Uma película que, quando chegam os raios solares, ela os filtra. Ela consegue fazer com que a parte mais danosa desse raio solar fique um pouco mais fraca, fazendo com que não cause danos à vida que tem no planeta. Então, quando esse raio passa, ele é filtrado, chega à Terra e aquece, como nós já falamos. Mas, voltando à pergunta, os fatores que causam o aumento desse efeito. Bom, já vimos camada de ozônio, já vimos o vapor d'água e já vimos o dióxido de carbono. Esses 3 elementos juntos também vimos que são os causadores benéficos do efeito estufa. Aumentar o efeito estufa é aumentar esses gases que compõem a atmosfera do nosso planeta. Aumentar o efeito estufa é eu queimar coisas, principalmente combustíveis fósseis. Nós somos uma sociedade, a sociedade humana, ela inventou o carro, ela inventou a indústria. Então, esses gases que são resultados da queima de combustíveis fósseis, eles vão aumentar muito, tanto o dióxido de carbono quanto o vapor d'água. Já diria um professor meu, afora isso, também temos gases que são lançados ao ar, à atmosfera, por eletrodomésticos ou consumíveis que usamos no dia a dia, que são os antigos CFCs. O clorofluorcarboneto, ele parou de ser usado em 1988 no Brasil, porque ele era muito danoso ao meio. Ele, quando ele era expelido, em meio de refrigeração, ele é muito pesado. Além de ser pesado, um gás pesado, ele também consegue destruir o ozônio. Ele não faz com que o ozônio se junte e forme a camada. Hoje em dia eles foram substituídos pelos HFCs, os hidrofluorocarbonetos, que eles não são danosos ao meio, eles não abrem os buracos na camada de ozônio, mas eles ficam mais expostos ao meio. Eles aumentam o dióxido de carbono. Ou seja, voltando, o raio passa e depois desse calor absorvido, ele precisa voltar ao espaço. Quanto mais gás eu tenho entre a camada de ozônio e a Terra, mais esse raio que volta para o espaço tem dificuldade de voltar. O planeta ele tem a dificuldade de dissipar esse calor. Então, ele volta. Ele vai e volta. Vai e volta. Então, aqui na Terra, a temperatura aumenta. O aquecimento global. Aumentar o efeito estufa é aumentar o aquecimento global. Aumentar a disponibilidade, aumentar os gases na atmosfera, aumentam o efeito estufa. Algo que não é natural. Então, o que a gente está falando aqui, os fatores que causam o aumento, é a ação humana em detrimento da conservação do meio. Os fatores que causam o aumento do efeito estufa, desde sempre, não é eu, mas todos nós
não entendemos que o equilíbrio é a chave de tudo, de absorver e dissociar calor. Antônio Neto, conta pra gente quais são os pontos negativos e os positivos do efeito estufa. Olha, os pontos positivos. Sem efeito estufa não teria vida. Sem o efeito estufa e a consequência, né, o resultado dele ser o aquecimento global, nada disso existiria. O efeito estufa, né, todo o aquecimento, ele foi responsável por organismos começarem a falar entre si: nossa, vamos se juntar, vamos formar algo maior, vamos sair da água. E para isso precisava de um calor. Depois disso, nós começamos a ver que se não fosse o efeito estufa, nós como seres humanos também não existiríamos. Com o começo do derretimento de geleiras, né, ou seja, o aumento da temperatura no mundo, a sociedade, né, o ser humano, ele se assentou. Ele não era mais nômade, ele saiu da caverna, começa a agricultura, é o berço da sociedade humana. Isso é, né, um grande ponto positivo do efeito estufa. Outro ponto positivo, lógico, é a manutenção dessa vida, porque se ele não existisse, se isso não continuasse, de novo, nada disso existiria. Bom, isso estamos falando de passado, mesmo que seja um passado recente. Né? 10 mil anos atrás é muito recente. Agora, vamos falar do hoje. Quais os pontos positivos do efeito estufa hoje? De novo, a continuidade da vida, mas adventos tecnológicos. Uma estufa agrícola que produz alimento, ela não existiria sem o nosso entendimento de efeito estufa. A estufa ela é uma casinha, né? Essa casinha ela tem as suas lonas, né, que vão cobrir, ou um vidro. É o mesmo esquema. Ao invés de você olhar com uma lona como um vidro, pense que aquilo é a camada de ozônio. O raio solar vai passar pela estufa, vai voltar e ali vai ficar preso. Ou seja, uma estufa agrícola, ela é um ambiente controlado, onde eu posso ver o resultado do efeito estufa. Se você já entrou numa estufa agrícola, você vai ver que as plantas até são mais bonitas lá dentro do que dentro da sua própria casa. Mas é só um efeito natural, né? Outro ponto positivo baseado em tecnologia são todas as coisas que a gente consegue ver, aquelas estufinhas que mantêm uma coxinha ou um pão de queijo quentes numa padaria, né? E a mesma coisa, assim, lógico, né? De um jeito mais simples, mas quando a manicure ou quando a pedicure, ela tem que tratar os seus objetos, ela tem que esterilizar os seus objetos de trabalho. Então, basicamente é a mesma coisa do que ocorre com o planeta, tipo, absorção e dissociação de calor. Bom, os pontos negativos. A parte triste da história. O efeito estufa, como já estamos falando, é um processo natural. O homem, na sociedade humana, ela foi criando materiais, foi criando bens de consumo para viver. E isso tem um custo. Um custo que pode ser a nossa própria destruição. O que eu quero dizer com isso? Não estou aqui para falar que a indústria tem que acabar. Que o modo como vivemos precisa ser destruído para a gente começar de novo. Não. A gente tem que entender que o jeito que nós vivemos, como vivemos e como consumimos coisas, tem um resultado. O resultado disso
Eu tenho que explorar as riquezas naturais. Eu tenho que tirar de algum lugar para ter o que eu quero. Então eu tive que, nós tivemos que erguer fábricas, complexos industriais, nós tivemos que desmatar lugares, nós tivemos que alagar, tivemos que criar represas, teve que alagar imensos lugares onde haviam plantas. Plantas que participavam de um processo de absorção de CO2 e liberação de oxigênio. Plantas que ali abrigavam animais. Lugares que nós não conseguimos fazer de novo. O principal ponto negativo do efeito estufa é a negação que ele existe. É nós acharmos que, por sabermos consertar tudo, vamos ter tempo para isso. Tem uma hora que, por mais que nós, seres humanos, conseguimos reparar, consertar, não tem mais jeito. Então, eu poderia ficar aqui elencando muitas coisas dos efeitos negativos. Poluição de rios, de mares. Posso também citar o desmatamento, como já falei, as queimadas. Mas, para mim, tudo está condensado em não enxergar o mundo como ele é e nossa posição nele. E a nossa posição nele é: somos parte integrante de algo muito maior. Nós não somos donos de nada. Nós estamos aqui para viver. E viver é cuidar. O principal ponto negativo é: esquecemos que somos parte integrante do equilíbrio. E aí destruímos. Antônio Neto, no seu ponto de vista, comenta pra gente o que deveríamos esperar do futuro. O que pode ser feito para amenizar a situação? Se continuar assim, não terá futuro. Creio que o futuro ele não é longe. Ele não tem que estar longe. O futuro tem que ser o que a gente rotineiramente chama de amanhã. Mas, enquanto eu não conseguir, enquanto nós não conseguimos olhar para o outro ser humano e vemos ele como igual, enquanto a gente não conseguir olhar para os outros animais e ver que nós não somos superiores, mas somos um conjunto de vida, não teremos futuro. A questão aqui é: precisamos tanto do que temos hoje. Nós somos uma sociedade onde falta comida, mas o tanto que produzimos de comida abastece. Então por que a gente joga fora? Isso é lixo? Tem que queimar? Aumenta gás? Aumenta o efeito estufa, o aquecimento global? Então, o que devemos esperar? Se continuar assim, nada. Apenas acho que a gente tem que sentar e falar o que erramos. E eu acho que aqui, independente se as pessoas acreditam em Big Bang ou Deus, há algo que nos dois converge, que é manutenção de vida. A manutenção de vida, ela não vem com eu ter mais e o mundo menos. Manutenção de vida vem de equilíbrio. Na ecologia, tudo tende a isso. E o que pode ser feito para amenizar a situação? Aqui a resposta é simples. Rever todos os nossos conceitos de sociedade. Parece difícil, mas rever o conceito de sociedade, ele passa, antes de políticas privadas e públicas, por você. Por
aonde me sinto ser humano, o que me faz humano, o que me faz parte integrante do mundo. Então, isto feito, temos que pegar na mão do outro e não só replantar, não só cuidar de espécies em extinção, não só despoluir, mas continuarmos a isso, em geração após geração. Cuidar do planeta que cuidou de nós. Senão estamos fadados ao fracasso. Antônio Neto, eu gostaria agora que você deixasse as suas considerações finais e também os seus contatos. Bom, Elaine, encerrando aqui o nosso bate-papo, né, a nossa conversa, apesar de ser um assunto que possa ter um fim catastrófico, creio que ainda assim há tempo para que tudo isso mude. Creio que nós temos ainda toda a disponibilidade de mentes e de mãos que conseguiriam reverter essa situação. Mas sempre acreditando, né, em estudos, na ciência. Nós também temos que valorizar mais as mentes jovens e também temos que dar o devido valor a quem sempre cuidou disso antes de nós. No caso, os povos originários, povos indígenas. E como é um assunto muito, muito amplo e há consequências devastadoras e consequências maravilhosas, estou à disposição, não só de você, mas de quem quiser continuar a conversa. Segundo aqui a minha companheira me passou, no @biosofando, né, que é no Instagram. E ali no Instagram é um caminho para aulas, sites e vídeos. De novo, muito obrigado e espero que todos vocês tenham aí uma boa vida. Antônio Neto, mais uma vez eu quero estar te agradecendo por você ter aceito a estar participando do nosso canal. Eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva, porque para nós é muito importante cada inscrito. E também que você compartilhe esse vídeo com os seus amigos, as suas redes sociais e também aí nos seus contatos de WhatsApp, tá bom? Eu aguardo você na próxima sexta-feira com mais uma entrevista voltada à ciência e tecnologia dos agronegócios. Um forte abraço e até lá!